Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui ele tá acontecendo graças ao Moisés, que jogou na minha cara que não vale a pena assistir um vídeo meu, já que as pessoas me contestam e eu simplesmente ignoro qualquer argumento que refute o que eu falo. E eu acho que ele tá certo. Então eu preciso criar uma playlist e talvez eu coloque o nome dessa playlist de respostas polêmicas e aí assistam só quando vocês quiserem ver a minha eu tenho uma playlist que chama Interação com Assinantes, mas veja, tem determinados pontos que eu evito refutar, porque senão vira, por exemplo, tem o comentário do Jason e eu entendo o ponto dele, ele tá num outro espectro, assim, ele tá numa outra pegada de visão de mundo, e qualquer coisa que eu refute aqui vai gerar mais discussão e vai ser uma réplica, vai ser uma reprodução idêntica do que a gente já vê na Jovem Pan, na internet, que é a reprodução não reflexiva de determinados argumentos que já estão aí. Eu não vejo isso melhorando o nosso debate e fazendo a gente progredir como nação, como sociedade. Esse tipo de coisa é muito complicado responder. No entanto, tem outras coisas que a gente deve discutir mesmo. E eu vou criar uma playlist, não de interação com assinantes, que eu quero conversar com as pessoas quando o canal muda de cara, quando eu mudo de cara, mas simplesmente para responder comentários. A gente vai ter uma playlist, vai ter uma sigla para isso, e aí eu vou ver aqui o máximo que eu puder. Não me peçam para voltar para vídeos de antes da eleição ou de depois da eleição. Eu não vou ficar voltando muito no tempo, mas eu vou tentar fazer com que isso seja um hábito daqui para frente, principalmente nas coisas que forem muito polêmicas. Então assistam os vídeos dessa playlist aqui, somente se vocês quiserem ver as respostas que eu tenho para vocês, nos comentários que foram relevantes. E talvez o Eugênio finalmente receba a atenção que ele merece. Que é engraçado, né? Eu reclamo quando vocês somem, mas aí quando vocês reaparecem, eu também continuo não respondendo. E eu sou muito injusto, assim, eu tenho que admitir. Estamos tendo uma DR aqui. O último vídeo que eu postei que deu muita treta foi esse daqui, e não é para menos. Eu fiz um desabafo e joguei as coisas do meu jeito, e talvez o meu jeito de enxergar as coisas seja muito complicadas, mas vamos começar. Eu tenho muita dificuldade de lidar com elogios porque, enfim, nem eu tenho tanta convicção de que a maneira que eu vejo as coisas seja a única forma das coisas serem vistas. Eugênio, primeiramente, acho que você dá muito certo quando eu falei que a campanha dele foi focada na classe média. A campanha do Bolsonaro, ela vai entrar para a história como sendo a primeira campanha digital que teve múltiplas frentes. Steve Bannon foi preso agora há pouco tempo atrás. Não sei que impacto isso trará sobre as atividades da Cambridge Analytica. Por mais que a Cambridge Analytica ela seja punida e seja interditada, eu duvido muito que outras empresas similares e que outros Steve Bannons não apareçam para as próximas eleições. Então o fato dele ser preso não me traz esperança de que isso não vai voltar a acontecer. Que as massas elas são muito bem estudadas, os comportamentos eles são muito bem estudados, e a gente sempre tem um candidato que é exatamente aquilo que reflete a demanda da nação naquele momento da história, que foi o caso do Bolsonaro. E quando muito dinheiro é colocado numa empresa como essa Cambridge, quando muito dinheiro é colocado no sentido de moldar a forma como as pessoas pensam, aí a população ela não tem como se defender. A população não tem como se defender. É igual ao Brasil. O Brasil ele pode deixar de ser um produtor de pequenas e escassas mentes brilhantes que serão utilizados por outras nações, e fora isso, um mero vendedor de commodities. Dá para ele sair desse status quo do mundo e de repente ele virar um grande produtor de tecnologia? Não, a gente não pode ser tão inocente de achar que isso vai acontecer. Da mesma forma, a gente chegar e falar assim, dá pra gente orientar todas as pessoas no sentido delas se tornarem imunes à Cambridge Analytica e às campanhas digitais modernas, dá pra gente esperar que as pessoas se tornem imunes a essas campanhas influenciadoras e que moldam a forma das massas pensarem? Também não dá.
Então, isso é uma conversa que eu não vou conseguir ficar jogando para frente, eu vou no máximo conseguir mostrar como foi lá para trás. E vai ter uma lacuna de resistência aí. Não adianta a gente falar das coisas que têm consequência imediatamente agora, no presente. A gente tem que falar sobre, né, coisas mais para trás, para que lentamente mais pessoas criem consciência do que de fato acontece e do quanto essa briga de direita e esquerda não nos leva a lugar nenhum. Enfim, voltando ao teu comentário, quando eu falo que a campanha ela foi de múltiplas frentes, é porque da mesma forma que o Facebook ele sabe que tipo de publicação te mostrar, da mesma maneira que o YouTube ele sabe que publicações te sugerir, essas empresas que fizeram as campanhas digitais, elas sabiam que tipo de conteúdo te mandar e que tipo de conteúdo te expor. Então, diferentes pessoas recebem diferentes abordagens e não é assim rocket science, né? Não é uma coisa extremamente difícil de fazer, porque esses disparos eles são feitos por nichos mesmo. As pessoas automaticamente elas vão saindo dos grupos e das comunidades que não lhes interessam e vão ficando e vão esmiuçando mais as comunidades que interessam. Então, um terraplanista ele vai buscar artigos de terraplanismo. Então, você manda para ele uma campanha direcionada do melhor político terraplanista para ele voltar na próxima eleição. Ele vai se sentir representado por essa pessoa e ele vai querer votar simplesmente por aquele motivo. Então, sim, o Steve Bannon, ele, através da sua empresa, ele precisava de uma frase que capturasse todo o sentimento da nação, uma nação que estava indignada, e tem um vídeo nesse canal que fala a maior teoria de conspiração do mundo. Vamos colocar aqui. Conspiração. Ixi, não sei nem escrever a palavra, não tem nem roupa para ela. A melhor teoria de conspiração da década. Isso daqui é de um ano atrás e fala sobre a Cambridge Analytica. Como eu não queria apanhar para sempre naquele momento, eu apresentei esse vídeo como uma mera teoria de conspiração mesmo, mas ela não é, né? Ela se provou verdade e é desse jeito que a coisa que a coisa segue. Então agora foi preso um cara que impactou nas eleições do mundo todo e que está colocando a extrema direita na liderança da grande maioria dos países. Por que essa extrema-direita está tomando poder? Porque é do interesse do capital que isso aconteça. As pessoas que realmente têm dinheiro para investir e para manipular e para controlar redes sociais e o pensamento das massas está sendo colocado à frente. Isso é um trabalho que começou há muito tempo. Quanto tempo você tem campanhas no sentido de privatizar tudo? Quanto tempo você escuta que uma empresa ela não pode ser estatal porque é impossível ela dar lucro? E isso não é lógico, né? O lógico deveria ser a gente pensar, não, a empresa ela pode ser pública, só que aí a administração ela tem que ser observada muito bem de perto para que de fato o país se beneficie por isso e não alguns poucos deputados e senadores. Mas a gente vive sendo bombardeado por uma série de canais que nos dizem que todo político é corrupto, que todo governante é corrupto, não que eles não sejam. Porque temos provas para isso, né? Temos o Petrolão, Mensalão e temos a maquinação do Estado completo aí. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar contra essa maquinação e tem que fazer com que essas grandes empresas de interesse nacional elas realmente lutem pelo interesse nacional. Mas não, a gente tem sido educado no sentido de que isso é impossível, de que isso é inviável, de que empresas estatais não podem dar lucro e você tem que privatizar para otimizar. Só que aí vai parar na mão de quem essas empresas? Vai ser vendido a preço de banana para que pequenos, gigantescos capitalistas do mundo? E depois que a Petrobras e a Eletrobras e os Correios, depois que for tudo de pessoas e não de estados, que preços elas vão cobrar e que tipo de serviço elas vão oferecer? Eu não me posiciono porque esse negócio de privatização ela é multifatorial e eu não me dedico ao estudo delas. Então não tenho simplesmente propriedade para falar, mas você está preparado para um correio privatizado que simplesmente não manda para o Acre porque ele não tem um avião ou um caminhão ou alguma coisa lucrativa que chegue lá? Você está preparado para tentar mandar alguma coisa para um amigo seu que mora numa favela e a empresa, a nova Correios, que foi privatizada, dizer ali naquela favela a gente não entra porque toda vez que a gente entra ali a gente é assaltado? Você está preparado para ter que lidar
com empresas que estão visando os seus próprios interesses e não o interesse da sociedade. Então, assim, a gente quer viver sem o Estado, sim, queremos viver sem o Estado, mas quando a gente fala de companhias de transporte sem intervenção do Estado, você está preparado para querer pegar um ônibus e simplesmente não ter ônibus para o seu bairro porque a sua linha não é lucrativa e a empresa simplesmente não é obrigada? Né? Então, enfim, acabei me perdendo aqui, entrando até em outros comentários. O governo do Bolsonaro, ele teria sido melhor se a gente não tivesse a pandemia? Qualquer governo no mundo inteiro teria sido melhor sem a pandemia, porque absolutamente ninguém ganha com isso, né? É muita inocência. Você olha o tamanho da influência das farmacêuticas no mundo todo para você falar que o mundo inteiro pararia só para dar lucro para elas e que todo mundo participou de uma gigantesca conspiração só para que essas empresas tivessem lucro. Não faz o menor sentido, cara. É a mesma coisa de você ser dono de um hipermercado e você fechar o hipermercado para falar que isso é uma forma de você dar dinheiro pro mercadinho da esquina ali. Porque no fundo era do mesmo dono. Por quê? Porque é que o mesmo uma pessoa que é dona do hipermercado e do mercadinho do lado fecharia o hipermercado para o mercadinho dar dinheiro. Quando você diz que o mundo inteiro está conspirando para que as farmacêuticas ganhem dinheiro, é mais ou menos isso que você está dizendo. É como se todos os banqueiros, como se todos os produtores de carro, como se todos os produtores de computador, todo mundo se silenciasse e falasse: não, vamos deixar os farmacêuticos ganhar dinheiro aí porque é importante para eles. Não faz o menor sentido. Então o mundo inteiro perdeu. Agora, a maneira como a gente lida com isso é triste. Então, da mesma maneira que a gente não tem como se defender, a gente não tem como se defender de uma estratégia da Cambridge Analytica de separar, de segmentar, de colocar medo, de apresentar um salvador e dar plenos poderes a esse salvador para que a gente escape aí da crueldade do outro lado. Eu não estou falando do Brasil, estou falando de todos os lugares onde a Cambridge atuou. Da mesma forma como você consegue uma frase que captura aí de múltiplos ângulos e espectros, uma frase que capture o sentimento de toda a nação, onde cada uma retire para si a significação dessa frase, você não tem como ter uma população hoje preparada para o discurso que foi apresentado, para o posicionamento do Bolsonaro em relação ao Covid. Então, assim, tudo bem, se você chegar para mim e disser o Bolsonaro, ele é político, ele tem a vibe dele, ele tem que pensar no futuro dele, então ele tem que dizer que não é nada e que a cloroquina funciona, ok. Só que isso é injusto porque o Brasil ele não está preparado para se defender disso. Aqui em Aracaju, as pessoas associam o fim da quarentena com o fim do Covid e elas acham que porque a quarentena acabou, elas não precisam mais usar máscaras. Isso é fruto de uma educação fracassada, porque as pessoas não têm discernimento, elas não entendem como o vírus funciona, elas não se preocupam em entender como a doença funciona, elas não têm acesso à informação que vem de fora do país, por exemplo, não conseguem ter discernimento sequer sobre o pouco de informação que elas têm no mundo, elas são simplesmente bombardeadas por essa mesma empresa que fica fazendo com que mensagens venham por WhatsApp e memes venham por Facebook, e por Instagram e por Twitter, e tá infestado de propaganda que desnorteia as pessoas, de forma que elas não têm como se defender disso. Quando eu ataco o ponto do... E aí, assim, eu faço uma playlist para responder comentários e não leio comentários e vou divagando em relação às simples palavras que eu vou encontrando aqui no meio. Mas eu estou fazendo uma síntese das impressões que muitos de vocês tiveram em outros comentários que eu fui recebendo ao longo de todo esse tempo. A gente tem que sobreviver a essa pandemia tentando educar a pessoa que mora perto da gente, que frequenta a mesma padaria que a gente, no sentido de, cara, usa máscara porque isso diminui bastante a possibilidade de um de nós ficar infectado caso o outro tenha. E a pessoa imediatamente acha que isso é uma questão política e que isso é um ato contra um determinado político que ela apoia.
essa politização da coisa, essa polarização da coisa, nesse nível em que as pessoas elas não conseguem enxergar mais um vírus de forma objetiva e elas enxergam o valor simbólico de um vírus num ambiente polarizado, isso é o que mais me deixa triste. Não tem como você lutar, por exemplo, contra slogans, contra frases de efeito da Cambridge Analytica, porque cada um interpreta essa frase de uma forma. Quando você chega na Inglaterra e fala let's take back control, porque o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é isso? Isso daqui é a brasileira, mas você tem equivalentes criados pela mesma empresa em outros países. O da Inglaterra é let's take back control, vamos pegar o controle de volta. Por quê? Porque a Inglaterra está no meio da União Europeia, quer dizer, não estava pelo menos, né, no meio de uma maçaroca de um monte de países, e as pessoas que cresceram na década de 80, 90, elas viveram num mundo muito menos globalizado, recebiam muito menos turistas, tinham muito menos interação e muito menos interdependência. As decisões eram todas tomadas pelo próprio país, Inglaterra. E agora todo país, toda grande decisão ela é tomada dentro da União Europeia e ela envolve muito mais gente e é muito mais complicado. E aí você fica com medo. Por quê? Porque você não tem controle mais. Porque você sabe que não depende só de você e das pessoas em quem você confia. Aí o que acontece? Chega um cara e fala pra você let's take back control, vamos recuperar o controle. É a mesma coisa de você dizer para um brasileiro Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Por quê? Porque a gente viu num país que era majoritariamente católico, você viu o surgimento de inúmeras outras religiões. Essas religiões evangélicas segmentando tudo, de maneira que as pessoas elas percebem que o seu Deus não é Deus dos vizinhos também. O Deus delas não é Deus dos vizinhos. Quando você chega para essa pessoa e diz Deus acima de todos, todas elas escutam Deus, o Deus que ela acredita. Então parece que vai dar força para o Deus dela, que está precisando ali, porque o Deus do católico, o Deus do evangélico, o Deus de cada pessoa, de cada uma dessas igrejas está precisando muito de adeptos. Por quê? Porque na igreja do lado não é ele que é adorado, parece que é um outro. E quando você diz que é Deus acima de todos e Brasil acima de tudo, você fala, cara, finalmente vão colocar o meu país como prioridade, o meu Deus, as pessoas escutam o meu Deus acima de todos os outros e de toda a nação. O brasileiro ele é sedento por unidade. Quando você diz Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é a unidade que você está vendendo, que é o que o brasileiro quer. Só que o brasileiro luta por unidade usando armas que dão força à polarização. Isso é bem triste. A gente querendo uma coisa, luta por outra. Os ingleses, lutando pelo controle de volta, eles saíram da União Europeia. Se isso foi bom para eles ou ruim, agora eles estão percebendo que o quanto isso foi ruim, o quanto isso é prejudicial. Aí nos Estados Unidos você chega com aquela frase lá, let's make America great again. Vou fazer a América grandiosa, grande de novo, maravilhosa de novo. Por quê? Porque os Estados Unidos lucrou absurdo com a Segunda Guerra. Ele vendeu arma para os dois lados, vendeu tecnologia para os dois lados. A IBM ela ficou rica com o Holocausto, com os cartões perfurados lá, localizando judeus. Enquanto um monte de outras indústrias simplesmente surgiram no embalo da guerra. E depois o que veio com o embalo da guerra e com aquela fase pesada industrial? Veio a cultura americana, que vendeu muito e que rendeu horrores. Numa época em que você não tinha Spotify, quantos discos, quantos CDs, quantos filmes, quantos DVDs os Estados Unidos vendeu, quanta cultura os Estados Unidos vendeu, e agora não está conseguindo mais. Não detém mais, só ele e o Japão ali, a tecnologia que é vendida para o mundo todo. Então, um americano que viveu um boom econômico e que de repente se vê empobrecido e com uma educação muito ruim, você chega para esse cara e fala let's make America great again, o cara goza de felicidade, fala não, se para isso eu preciso colocar o Trump no governo, que seja, que ele construa um muro, mas que ele me dê a América grandiosa de novo. Então é uma empresa que está moldando a forma de pensar de pessoas no mundo inteiro através de redes sociais. Como que a gente se defende disso? Pois é difícil a gente se defender disso.
Então, assim, eu não vou ficar entrando em debate com você no sentido de se foi uma campanha para rico ou se foi uma campanha para pobre, porque cada pessoa recebeu uma campanha multidirecionada ali, que acabou colocando todo mundo na mesma página, e foi isso que fez ele ser eleito. Em relação ao Natan, Nathan, se você é o rapaz que eu excluí do Facebook e que eu excluí 3 pessoas, se você foi o rapaz que eu excluí do Facebook, eu quero que você saiba que eu não tenho absolutamente nada contra a sua pessoa. Eu só estava esgotado de comentários como o do Jason, por exemplo, que assim, tá tão distante de eu conseguir conversar, tá tão distante de eu conseguir dialogar, e tá tão difícil da gente conseguir compartilhar ideias, que não tem por que eu rebater isso daqui. Então, se é por isso que você tem medo, eu quero que você saiba que eu não tenho absolutamente nada contra você, da mesma forma que eu não tenho absolutamente nada contra o Jason, porque a maneira como ele se coloca aqui é a maneira que ele acha que ele está lutando pelo país dele. E que ele acha que ele está lutando pelo bem. E o fato dele estar lutando pelo país dele, ele estar lutando pelo bem, é em si uma coisa elogiável e que eu admiro bastante. Só que não adianta a gente conversar nesse momento, porque a gente enxerga o mundo de uma maneira completamente diferente. Né? Então, assim, a gente teve inúmeros inimigos, e na época da eleição, o inimigo da técnica, o inimigo da técnica fascista era o risco do PT. O risco do PT, depois da eleição, o risco do PT ele deixou de existir. Aí a gente precisa de outros riscos, né? A gente precisa do risco da China, a gente precisa do risco do STF. Então o STF agora ele representa uma coisa muito parecida com o que o PT e a ameaça do PT representava antes da eleição. E é sempre assim, a gente tem a virtude do nosso lado, mas a gente não consegue trabalhar. Por quê? Porque existe o outro lado iníquo que impede que a gente vá para frente. Quando a gente discute a virtude de um e a iniquidade do outro, a gente perde a capacidade de analisar pequenas medidas, pequenos ajustes, e se você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro no BDO com determinada atividade X ou outra atividade Y, isso depende do PET. Só que a gente deixa de discutir o PET, a gente deixa de aprofundar discussões em relação ao balanceamento das classes e o percentual do loot. A gente deixa de debater o PET para ficar falando da PA ou da Red Fox, assim, a virtude da PA e a virtude da Red Fox e a iniquidade da PA e a iniquidade da Red Fox, elas não dizem nada sobre o PET. Entendem que enquanto a gente fica discutindo a virtude e a iniquidade do presidente, a gente não está discutindo medidas, e a nossa consciência em relação às medidas que estão sendo tomadas é que farão o governo ser bom ou ruim. Eu sou muito contra esse negócio de ficar impeachmentando o presidente o tempo inteiro. Eu acho que você precisa colocar um presidente e precisa auditar o trabalho dele. Você precisa colocar deputados e senadores e precisa auditar o trabalho dessas pessoas, ver o que elas estão fazendo. E a população ela precisa ter discernimento do que é bom e do que é ruim para ela, para dizer, não, isso você não vai fazer, nós não aceitamos que você faça. Só que quando a gente se levanta por causas subjetivas e morais. A gente vai para a rua porque fulano é ruim ou fulano é bom. A gente não vai para a rua para dizer determinada nota em determinado parágrafo, determinado projeto de lei em determinado parágrafo prega uma coisa que não é bom para a gente. Nosso conhecimento ele não se aprofunda. E por que não se aprofunda? Por falta de diálogo. E por que a gente não dialoga? Porque a gente está polarizado, combatendo, discutindo, se degladiando a respeito de valores, de moral, de virtude, e isso é uma grande perda de tempo para a gente. Quando você fala de um sentimento anarquista, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, só que essa anarquia ela não funciona porque você tem pessoas com muito mais dinheiro do que outras. Então, se de repente você tirar as instituições, a pessoa com mais dinheiro ela consegue regimentar mais gente, ela consegue aplicar coisas de maneira que você não consegue evitar que aconteça. Então, por exemplo, eu tenho alunos que trabalham em mineradoras. Eu mesmo visitei algumas mineradoras. E quando você vê lá, você vê o tanto de riqueza que sai dali. Você vê o quanto essas empresas elas investem diretamente nas comunidades e o quanto é bom para essas comunidades que essas mineradoras existam. Só que você também tem uma injeção maciça de recursos nas prefeituras. E aí você vai ver os gastos da prefeitura em investimento nas próprias comunidades. É quase zero.
Então, se você vê uma empresa que arrecada 800 milhões, 1 bilhão, se você vê, e aí você vê a escola, você vê o hospital, você vê o posto de saúde, você olha para as estradas, você vê que esse dinheiro ele simplesmente some. Ele simplesmente some. Um morador ele pode chegar e falar assim, olha, escuta, eu quero saber onde está indo esse dinheiro. Não, ele não consegue. Ele não consegue. Então, a anarquia seria a solução disso? Não, você precisa fortalecer as instituições para que as pessoas sejam obrigadas a prestar satisfação. Só que aí você vai ver quem é o prefeito da cidade, ele é um herdeiro de capitania. É um cara que já é rico há muito tempo na cidade. Ele é dono de todos os postos de gasolina. Todos os postos cobram um valor que o cartel decide que vai custar. E aí, quando você decide abrir um posto de gasolina naquela cidade, você não consegue cobrar menos do que o cara já cobra com os postos dele. Esse tipo de problema existe no nosso país. Então, é a anarquia a solução para isso? Não. Talvez a gente esteja sofrendo os frutos de uma anarquia disfarçada de democracia, em que as pessoas que têm mais recursos, elas se colocam numa posição em que as instituições e o povo não conseguem tirá-lo de lá. Se a gente tivesse instituições mais fortes, poderes mais estabelecidos, talvez você conseguisse obrigar esse prefeito, que também é dono dos postos de gasolina, a cobrar uma gasolina muito mais barata da comunidade e a investir esse dinheiro massivamente em infraestrutura, saúde e educação. E aí você teria um país muito melhor. Então a gente fica dizendo, a gente fica pregando e lutando por uma coisa, quando na verdade a gente precisa e na verdade quer outra. Então, você só quer anarquia quando você desiste das instituições e da possibilidade do Estado funcionar. E a gente deveria estar lutando juntos para que ele funcionasse. É o contrário aqui, percebe? O que a gente tem, a gente teve durante muito tempo governos totalitários que concentravam os três poderes mais a igreja. Então, quando o cara ele é o legislativo, o executivo, o judiciário, e ele manda no Deus que as pessoas acreditam, como que você luta contra um cara desse? Não tem como. Não tem como. E se você soltar tudo, se você pregar pela anarquia, inevitavelmente as pessoas mais ricas, mais poderosas, mais influentes, elas concentrarão todos os poderes sobre si. É por isso que a gente fala fortalecer instituições. É isso que a gente quer dizer quando a gente diz fortalecer instituições. Só que nisso existe um discurso todo preparado no sentido de demonizar essas instituições e dizer que todo mundo no STF impede que o país vá para frente. Beleza, então a gente acaba com o STF, acaba com o Senado, com o Congresso, coloca tudo na mão do Bolsonaro. E se o Bolsonaro morre e entra uma pessoa que você não gosta? E aí essa pessoa ela já herda esses poderes totalitários. Porque a gente quer poderes totalitários quando a gente gosta do político e quando ele é ruim. E quando ele é assassinado e substituído por um outro muito pior do que ele. Aí quando é um político que você não gosta, pense assim, você defende totalitarismo, mas e se fosse o do outro partido? Se você odeia Lula, e se fosse o Lula o totalitário? Aí quando você olha para o outro mandando, aí você fala, não, eu quero instituições mais fortes. Então por que não brigar por essas instituições ao invés de lutar pelo totalitarismo, achando que é isso que vai levar o país ao melhor dos cenários? Em relação à esquerda e direita, elas são meramente formas de se pensar. É como se você pudesse escolher entre grind e life skill. Para quê? Para no final construir um set. Os dois caminhos eles podem levar. E as pessoas elas discutem que algumas preferem um grind, algumas preferem life skill, tendo todas elas por objetivo o melhor para a sociedade. Basicamente é isso. A esquerda ela precisa de maior presença do Estado. A direita ela precisa de mais liberdade individual e menos intervenção. Quando você olha para esses lados, eles são espectros que são meramente teóricos. Você não consegue um país totalmente de direita ou totalmente de esquerda, a menos que você seja muito extremista, e extremismo não é bom para nenhum dos dois.
O problema é que o nosso debate hoje, ele se resume em qual é o certo, é direita ou esquerda. E a gente, para sempre, vai ficar aqui, porque seria a mesma coisa de eu pegar um cara que é grindador aí, e um outro permuteiro, e a gente ficar discutindo qual é o jeito certo de se jogar o jogo. É conversa infinita, porque cada um vai ter os seus argumentos do porquê que aquele é o melhor. Só que nessa conversa cega e burra de esquerda ou direita, a gente deixa de debater as medidas e aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando. Quando a gente fica debatendo se o caminho teórico da esquerda ou se o caminho teórico da direita é melhor que o outro, a gente deixa de pesquisar o que aconteceu na reforma da Previdência e o que é que vai acontecer na reforma tributária. A gente deixa de debater as coisas que realmente impactam na vida das pessoas. A gente deixa de debater o investimento da educação. A gente deixa de debater os investimentos na saúde e a geração de impostos. E a gente deveria estar trabalhando, estar discutindo nas reais medidas que impactam na vida das pessoas. Só que a gente não chega na profundidade porque a gente não consegue se desvencilhar da superficialidade do debate. Isso é muito triste. Em relação à desesperança, eu vou te falar, Nathan, é muito difícil, cara, ter esperança. É muito difícil você sair na rua e ver que as pessoas, durante 6 meses, não entenderam o que esse vírus é. Porque se elas acham que o vírus agora acabou, é porque elas não entenderam sequer o que esse vírus foi. E continua saindo. A única saída que eu vejo para o Brasil é educação para as próximas gerações. E essa educação para as próximas gerações, ela vai dar resultado talvez no momento em que a gente não esteja mais aqui. De qualquer forma, a gente não pode fazer nada melhor do que dar o nosso melhor pela sociedade. E dar o melhor para a nossa sociedade hoje, para mim, representa tentar fugir dessa polarização e tentar debater de maneira mais objetiva as coisas que a gente pode resolver. Então, ao invés de ficar falando, de ficar defendendo ou o Bolsonaro ou o Haddad, por que a gente não conversa sobre os buracos na rua que estão sendo tapados com um asfalto que não dura mais de um mês? Né? Por que a gente não debate uma obra de dutos aqui que a prefeitura diz que todo buraco aberto durante o dia deve ser fechado ao final do dia? E aí chega uma equipe de trabalho e trabalha das 6 às 10 para abrir, para almoçar, e aí trabalha até as 3 e aí começa a fechar aquilo que abriu de manhã. E, né, a comunidade, ela deveria estar debatendo essa construtora aqui que está fazendo duto aqui perto da minha casa e falar, escuta, interdita a rua, abre, termina o trabalho e depois fecha, porque a gente está pagando horrores de mão de obra, de combustível, a gente está pagando horrores num contrato de prestação de serviço que está demorando muito mais do que deveria para ser concluído. Quando você ataca de forma objetiva um problema, a pessoa, o prefeito, o vereador, eles não têm como escapar de um argumento objetivo. Vocês estão gastando demais porque vocês estão abrindo e fechando o buraco todos os dias, quando na verdade vocês deveriam abrir e trabalhar até terminar. Isso é uma coisa que não se foge disso com demagogia. Mas ao invés de a gente debater o problema objetivo, a gente fica falando, tá vendo? É porque é o partido X aí, porque se fosse o partido Y não estava assim. Então eu voto por colocar fulano no poder. Só que aí você vai colocar o fulano no poder e ele vai ser influenciado pela mesma empreiteira que está ganhando para abrir e fechar buraco todos os dias. Então a gente não consegue fugir da superficialidade do debate que tenta encontrar um culpado e um salvador. E nisso a gente só perde tempo. Tomara que de forma indireta eu tenha respondido todas as perguntas e os questionamentos que foram colocados aqui. Eu não sei se eu deveria me ater simplesmente a responder o que vocês comentaram ou se eu posso me deixar devagar dessa forma. Depois vocês deixem aí feedback nos comentários. Por hora é isso, grande abraço.